Meu povo, como é que vocês estão? Desculpa pelo atraso do último vídeo, disse para vocês que voltaria em uma edição extraordinária, caso achasse necessário, e achei, porque eu acho que é muito interessante a contratação do Memphis, que o Corinthians está fazendo. Eu acompanhei de perto o Memphis no Barcelona, não tão de perto assim, de ver jogar no estádio, mas vi também pelo Atlético de Madrid, e já tinha visto antes pelo Lyon, foi jogar contra o Barcelona na oitava de final de Liga dos Campeões, e também pela televisão, assim como todos vocês, a passagem dele pelo Lyon e pelo Manchester United principalmente, né? Eu acho que é uma grande contratação do ponto de vista técnico, tá? O Corinthians terá um dos melhores jogadores tecnicamente do futebol brasileiro. Bola não falta para o Memphis. O Memphis é muito bom jogador, muito bom jogador. Inteligente, técnico, sabe ler as jogadas, habilidoso, tem bom chute, enfim, bom jogador ele é. A questão é física. Né? Basicamente, acho que assim, a questão é física, e eu acho que também tem um quê de interesse e de dificuldade do Memphis de ter sequência de bons jogos, eu acho que de bons momentos e de bom feeling, né? Assim, de se sentir muito motivado por muito tempo. Eu acho que isso é muito mais externo, né? Isso é o que eu sinto dele. Mas a questão física é real, um problema que o Corinthians pode ter com um jogador que o Corinthians está investindo muito, né? Está investindo muito dinheiro. Eu não sei quem foi que deu a notícia primeiramente, eu acho que foi o André Hernan, então dá palmas aqui, parabéns ao André Hernan pela notícia primeiramente informada por ele, depois eu fui vendo várias notícias sendo complementadas. Eu vi uma notícia de que ele vai ganhar, o Memphis, 70 milhões de reais por um contrato de 28 meses. Isso dá 2 milhões e meio de reais por mês. Em um ano dá 2 milhões e meio por mês, dá 25 milhões em 10 meses, mais 5 milhões, 30 milhões de reais por ano, dividido por 6 mais ou menos euros, uns 5 milhões de euros por ano, né, por temporada, simplesmente. No Atlético de Madrid ele ganhava 8,5, mas não ficava tudo para ele, imposto e tal. Então, assim, o Corinthians está pagando um salário europeu para o Memphis. Está fazendo uma aposta importante, né? Assim, mais de 2 anos de contrato para um jogador de 30 anos e que vem se machucando muito. Olha só a questão das lesões que ele vem sofrendo. Na temporada 23-24 pelo Atlético de Madrid, ele jogou 31 jogos, só 11 como titular, fez 9 gols, deu 2 assistências. Tecnicamente ele já não estava tão bem assim, e ele tinha uma questão que ele foi e voltou de lesões várias vezes. Teve uma temporada muito picotada, sempre sem ritmo e sempre sem achar o lugar dele no time, porque quando ele começava a render, ele se machucava de novo, saía, e não era um jogador basicamente confiável para começar desde o início, por conta dessa fragilidade física. Ele perdeu 18 jogos na temporada por lesão. Atuou em 31, perdeu 18, ele perdeu 40% das partidas de um total aqui de praticamente 50 jogos que ele poderia ter atuado. Na temporada 22-23, ele começou pelo Barcelona e terminou essa temporada pelo Atlético de Madrid. Ele perdeu em clubes 23 jogos, mais 9 jogos pela seleção holandesa. Ele só jogou 13 vezes na temporada anterior a essa, 6 vezes como titular, fez 5 gols. Começou a temporada pelo Barcelona, perdeu espaço, já não tinha muito espaço ali no Barça. O Xavi disse que definitivamente ele não jogaria pelo Barça, pela forma do time jogar, não por qualidade, porque antes ele jogava assim com o Xavi. Aí ele foi para o Atlético de Madrid, poucos jogos, né? Só 13 jogos, 6 como titular na temporada 22-23. Na temporada 21-22 pelo Barcelona, ele era o grande nome do Barça essa temporada. O time tinha acabado de perder o Messi, perdeu o Griezmann, e o Memphis tinha chegado para ser o grande nome do time. Ao lado do Messi e do Kun Agüero, o Barcelona estava ensaiando um ataque com esses jogadores, mais o Griezmann, e aí a questão econômica do clube fez esse planejamento e areia abaixo. Ele fez 38 jogos com o Barcelona nessa temporada, 27 como titular, fez 13 gols, 2 assistências, e ele perdeu 14 jogos também por problemas físicos. Foi uma boa temporada do Memphis. Acho que começou bem melhor do que terminou. A segunda parte da temporada, quando chegou o Adama, chegou o Aubameyang, chegou o Ferran Torres, ele perdeu muito protagonismo já. Na primeira parte da temporada, que era um time bem difícil tecnicamente, aquele Barcelona, ele foi quem mais salvou, ele era basicamente o único mais tecnicamente dotado ali. Antes disso, na temporada 2021, antes dele ir para o Barça, a temporada dele pelo Lyon tinha sido excelente, não tinha perdido nenhum jogo por contusão, 41 jogos, 37 como titular, 23 gols, 13 assistências, mostra realmente um jogador tecnicamente capaz de participar de 36 gols
em uma temporada, com muitos gols de fato, né, 23 gols, pelo Lyon. Antes disso, ele teve ruptura de ligamento na temporada 19-20, perdeu 24 partidas pelo Lyon, teve pandemia, senão ele teria perdido mais ainda. Fez 22 jogos, 21 como titular, 15 gols, 2 assistências, antes de se machucar. Estava indo bem também o Memphis, essa lesão acabou com a temporada dele, e depois disso ele teve uma temporada seguinte muito boa. Temporada 18-19, eu não vou muito mais longe do que isso, ele não perdeu nenhum jogo também por conta de lesão, 48 jogos pelo Lyon, 39 titular, 12 gols, 17 assistências. É um jogador capaz de marcar e também de assistir, vai bem nas duas, tanto como garçom, como arco e também como flecha, como um jogador de dentro da área. Chama atenção algumas temporadas sem nenhuma lesão e outras, quanto mais a gente vai chegando no presente, menos no passado, com muitas lesões. Essa para mim é a principal questão, a dificuldade física dele. Pode jogar como ponta esquerda, como camisa 10 e como centroavante. Não é um jogador especialmente rápido de arrancada, é mais um jogador de espaços curtos, de usar muito bem o corpo para fazer giro, para proteger a bola, para esconder a bola dos adversários e para fazer jogada de enfiada de bola ou para receber bola já com domínio limpando o adversário. Mas não é um jogador que, se o Corinthians quiser jogar de contra-ataque, por exemplo, que você vai lançar a bola para o Memphis toda hora no meio dos dois zagueiros, até pode acontecer, mas não é muito a dele, e ele na arrancada, ganhar na corrida e tal, é mais para quando a defesa adversária estiver posicionada atrás, você precisa de alguém para destravar essa defesa, aí ele pode ajudar muito mais. Ou se você vai jogar de contra-ataque, ele joga um pouco atrás dos pontas, do centroavante que estiver na frente, num 4-2-3-1, por exemplo, e ele pode ser muito bem o cara que faz os lançamentos, que faz os passes, e depois, quando o Corinthians estiver atacando já de forma mais estática, né, mais posicionada no campo do adversário, ele se junta a esses atacantes e tende a melhorar esses atacantes perto dele. Ele até pode jogar pela ponta direita, mas como ele é destro pela ponta direita, por essa falta de velocidade, eu acho que ele perde um pouco de para onde ir, tende a levar a bola para a linha de fundo e aí é para fazer cruzamento na área, eu acho que não é o principal dele. Tem um chute muito forte, tanto para bater duro na bola com o peito do pé, como também aquele chute em arco, ele vai muito bem. Dribles curtos, muita inteligência, é um jogador que realmente chama atenção pela inteligência, muito criativo, não é um jogador burocrático. Eu acho que assim, a tendência do torcedor do Corinthians, o dia que o Memphis estiver bem, é se divertir muito vendo ele jogar, porque ele é praticamente capaz de sozinho transformar o jogo, o dia que ele está bem, que ele está inspirado. Eu tenho o senão, né, esse contraponto físico, e também um pouco de ele não teve muita sequência na Espanha, mesmo quando fisicamente estava bem, estava inteiro para jogar, mas muita sequência de bons jogos. É um jogador meio de acende e apaga, ele precisa estar especialmente motivado, especialmente inspirado, porque quando ele vai no piloto automático ele tende a ir mal, e parece às vezes um jogador desinteressado, que está ali meio por obrigação, que não queria, enfim, é um personagem diferente do futebol. Passou pelo Manchester United e não brilhou, só fez 2 gols em 31 ou 32 jogos de Premier League, foram mais de 50 jogos, 53 se não estou enganado, pelo Manchester United, só 7 gols, em um período também complicado no Manchester United, isso já está muito no passado, né? Saiu do Lyon, foi para o Manchester United e voltou, para depois ir para Barcelona e para Atlético de Madrid. Tecnicamente, acho que pode ajudar muito o Corinthians. Se o Corinthians tiver um bom departamento médico, de fisiologia, se conseguir entender também o corpo humano do seu jogador, né, que talvez não seja para todos os jogos, para 90 minutos sempre, para gramados mais complicados, se colocar ele sempre em condições ótimas em campo, é um jogador que vai ajudar muito. Acho que a saída do Wesley, por exemplo, se abrir um lugar na ponta esquerda, um ponta esquerda mais fechado, com o lateral passando muito para dialogar com ele, com os atacantes também participando das jogadas, o Memphis pode ajudar muito. Um detalhe, não se diz Depay, ele não gosta de utilizar o sobrenome do pai, tem uma questão familiar complicada, de abandono, ele gosta de ser chamado de Memphis, né? Tanto que as camisas dele nunca tem Depay, né? Não sei se em algum momento teve, mas diria que não, é sempre Memphis na camisa dele, e é um jogador que será muito divertido de ver no futebol brasileiro. Eu, absolutamente neutro, do outro lado do mundo, vou parar para quando eu puder ver o Memphis jogar, porque se o Memphis estivesse jogando no futebol europeu, muitas vezes eu tinha que escolher algum jogo e tal, eu gostava de ver algum jogo que ele tivesse quando ele estava nesses momentos on fire, porque ele realmente é um jogador diferenciado, é um jogador de nível dos grandes clubes europeus, e irá agora, né? Acho que ainda faltam alguns detalhes, para um grande clube brasileiro. Realmente, eu vou parar para ver jogo do Corinthians, assim, eu vou parar porque vai me interessar ver
se ele vai conseguir brilhar ou não. Eu fiz recentemente um vídeo do Braithwaite, que no Brasil é chamado de Brett White, quando foi contratado pelo Grêmio. São situações extremamente diferentes, os dois, embora eles tenham coincidido no Barcelona, né, na temporada que o Messi saiu e o Griezmann saiu também. Memphis e Braithwaite jogaram algumas vezes como titulares juntos, inclusive, tem um gol deles que eles combinam muito bem uma jogada. O Braithwaite, se ele for bem no Grêmio, ele me surpreende. Fisicamente é um jogador que aguenta mais, assim, tem um histórico de jogar muito mais do que o Memphis. Então, tecnicamente, acho que ele já tem 3 gols, já é mais do que ele fez na última vez que ele jogou a primeira divisão na Espanha, mas na segunda divisão ele tinha ido bem. E o Memphis, por outro lado, me surpreende se ele for tecnicamente mal. Se ele não conseguir transformar o Corinthians quando ele estiver em campo. E vai me surpreender o Memphis se ele conseguir jogar muitas partidas. Eu acho que 60%, 70% dos jogos é o que ele vem entregando e é o que eu acho que ele vai entregar. Se o Corinthians conseguir colocar ele em campo 80% dos jogos, e é que eu nem conto o Campeonato Paulista do ano que vem e tal, conta Copa do Brasil, Sul-Americana, se o Corinthians for, e Campeonato Brasileiro, se conseguir jogar 80% dos jogos, vai ser muito bom, porque é um grande chamariz de interesse de público. Não acho que gere interesse internacional, tá? Assim, se os clubes brasileiros estão contratando esses jogadores e tal, buscando interesse internacional, de vez em quando vai ter uma matéria aqui e ali, eu acho que isso não vai agregar em valor do clube, que vai ser um estouro de venda de camisa do Corinthians na Europa e na Holanda, e a mesma coisa do Braithwaite, se for um projeto de marketing, jogador dinamarquês, eu acho que não vai por aí. Acho que é pelo rendimento dentro de campo mesmo. Se ele jogar 80% dos jogos, eu acho que ele vai dar um grande desempenho para o Corinthians, um grande interesse do público brasileiro de assistir, especialmente do torcedor do Corinthians, que vai se ver mais conectado e mais feliz com o grande reforço que tem. E para mim é questão dele jogar mais ou menos vezes e estar mais ou menos inspirado, porque tecnicamente, cara, é difícil de ver jogadores no Brasil hoje, tirando o Estevão, porque esse é uma bomba, um jogador muito, muito, muito diferente, mas é difícil de ver jogadores no Brasil que sejam do nível do Memphis, do nível técnico, não do nível físico. Acho que não tem... O Hulk é muito bom tecnicamente, o Everton Ribeiro é muito bom tecnicamente. Não sei se tem muitos outros mais aqui, claramente eu estou esquecendo muita gente, mas não tem muitos outros mais do nível desse reforço que o Corinthians está trazendo. Veremos se fisicamente vai estar bem, se vai estar inspirado, se vai estar concentrado, se vai estar afim sempre, e não só afim quando ele quiser, mas sempre que o time precisar, porque se tiver, se preparem, vai ser uma boa para o Corinthians. É isso, meu povo, um beijo para vocês, boa semana e até a próxima. Ainda não sei quando que será o próximo vídeo, mas farei, não sei se um café amanhã falando de alguns temas de seleção, de Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim ou não, ou se eu deixo para fazer quando eu já estiver voltando para casa. Tá certo? Se você chegou até aqui, mais de 12 minutos, curte aí e deixa um comentário para ajudar, e também se quiser se inscrever no canal, eu não reclamo não. Valeu, gente, um beijo para vocês.